Oi gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre gamela e puff, o vídeo que vocês esperaram tanto e pediram tanto pra gente. Nós somos João e Marina, fotógrafos de maternidade, especializados em fotografia de gestante, recém-nascidos e bebês. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o puff que a gente utiliza para fotografia newborn. Então a gente vai falar sobre o tipo de puff que a gente usa, se a gente usa suporte, se a gente recomenda usar ou não gamela embaixo de todas as mantas, o tipo de posicionador que a gente coloca embaixo também da manta, quantas mantas a gente usa, que tipo de tecido a gente usa na manta principal, enfim, como que a gente encheu o nosso puff, como que ele veio, se ele veio pelo correio, se a gente foi buscar, da onde que ele é, enfim, todas as dúvidas que vocês sempre perguntam pra gente, gravadinho num vídeo só pra vocês. Então no vídeo de hoje nós vamos organizar a montagem do puff, né? Mostrar como a gente organiza as camadas, as layers, como a gente organiza a própria gamela dentro do puff para ficar melhorzinho na hora de posicionar o bebê. Eu acho que vale lembrar, né? Já que a gente não vai conseguir mostrar tudo aqui porque a gente não tem as coisas que a gente usava no início do estúdio, mas eu vou falar um pouquinho sobre de como a gente começou usando, onde que a gente foi pesquisar, para você já não ir pesquisar no lugar errado. Quando a gente começou a fotografar newborn, a gente botava no Google fotografia de newborn, vinha as poses no puff e vinha as poses em prop. A gente nem entendia a diferença direito entre uma coisa e outra, mas a gente sabia que o bebê estava em uma posição muito confortável e a gente queria entender como que fazia para ele ficar assim deitadinho num lugar que parecia uma cama, mas era tão acolhidinho assim, tão confortável. Então a gente começou a pesquisar sobre tudo no Google, bebê deitado, newborn, fotografia de bebê deitado, tudo quanto é tipo. E aí a gente descobriu que existe um puff onde a gente posicionava o bebê e ele ficava ali dormindo, né? Até onde o nosso conhecimento ia era até ali. Existia um puff que a gente colocava o bebê e ele dormia, certo? Aí a gente foi descobrir que não é um puff qualquer. Mas até então a gente foi descobrir isso bem depois. Se tivesse alguém que pudesse ajudar a gente naquela época, a gente ia ter poupado muito tempo e dinheiro também para já ter ido no material certo. O que a gente fez naquela época? A gente comprou um puff pelo Mercado Livre, um puff desses normal, desses que as pessoas sentam, adulto e tal, que até é cheio de isopor. A gente comprou ele veio cheio, né, do Mercado Livre. Ele veio cheio de isopor dentro, depois eu vou colocar, eu não tenho aqui gravados na memória a medida dele e tudo mais, mas a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, ou até mesmo aqui um link pra vocês, pra verem uma foto, o modelinho de como ele era, mas ele era redondo assim. Acho que ele tinha 90 centímetros de diâmetro. Acho que era 90 de diâmetro. Mais ou menos assim. Redondinho, não era aquele em gota, que a gente sabe que existe um em gota também, não era um redondo. E a gente comprou esse puff pelo Mercado Livre. Se eu não me engano, a gente pagou R$80 nele, 120. Era outra época. Era um valor bem barato, mas há 5 anos atrás, assim. Mas pra gente, né, já foi até carinho na época. E a gente investiu nesse primeiro material de início. Só que ele só vem o puff, assim, com o isoporzinho dentro. Não vem manta, não vem gamela, não vem nada, até porque ele não era bem propriamente para newborn, né? Ninguém fez ele pensando nisso. A pessoa tinha um site lá, resolveu vender puff e as pessoas compraram para usar no newborn. Acho que hoje até deve ter no anúncio já escrito para fotografia newborn, né? Mas na época, há uns 6 anos atrás, sim, não tinha muito difundido essa ideia do newborn, então os puffs que tinham para vender era só puff para sentar ou para deitar, ou sei lá, para qualquer o uso que eles vendiam. Isso. Mas naquela época, como a gente não tinha acesso à informação, muita gente acabava comprando esses puffs para fazer o ensaio, né? E como a gente também não tinha muito conhecimento na época, para nós era o certo, era o que tinha, e a gente acabou comprando e arriscando. Até a gente vai colocar aqui também uma foto de como ficou o resultado do bebê nesse ensaio com esse puff, que foi o primeiro ensaio que a gente fez, nosso primeiro newborn em estúdio, né, onde era a nossa casa antes, e aí a gente fez a foto dessa maneira. Só que, como eu falei, só veio o puff e a gente precisava que tivesse um fundo atrás, porque senão a gente ia pegar o bebê mais de frente e aparecer lá atrás uma parede. E a gente não queria, né, que aparecesse uma parede. O que a gente fez? A gente pegou uma arara dessas de prender roupa, assim, de pendurar a cabide e tal. Colocamos atrás do puff. A gente vai colocar uma foto aqui também pra vocês verem no making off que a gente fez. Colocamos ali, como vocês vão estar vendo aqui na foto agora. Colocamos um tripézinho ali, né, a ararinha atrás.
puxamos uma manta de microfibra que a gente comprou numa loja de tecido para fazer um fundo infinito. Prendemos ela atrás com prendedores e assim ficou o nosso fundo infinito em cima do puff. E ali a gente colocou até o prop em cima do puff, tá? Pra fazer foto do bebê. Tem foto disso? Tem foto disso. Vamos botar a foto aqui, ó. A gente vai botar a foto ali pra vocês verem. Pode rir, a gente deixa, tá? E aí a gente fez foto primeiro do bebê peladinho, peladinho não, acho que tem foto do bebê peladinho sim. A gente fez foto do bebê ali sem o prop, só ele no puff. Depois a gente fez no prop em cima do puff, não me perguntem por quê. E depois, acho que foi só, a gente nem colocou o bebê no chão pra fazer foto do próprio no chão, porque a gente não sabia que era possível isso. Até porque na época a gente não tinha nada de acessórios, era o piso mesmo. Então a gente sabia que ia ficar feio se colocasse no piso e resolvemos colocar em cima do puff, certo? E aí a gente percebeu que as nossas fotos não estavam igual às fotos que a gente via na internet. Não, a gente não entendia por quê, né? Ué, mas tá igual, é um puff, um fundo, né? Por que não tá igual? Enfim, aí a gente foi pesquisar mais um pouquinho, mais uns meses de pesquisas, que vai poupar o tempo de vocês assistindo esse vídeo. E a gente descobriu que a gente estava fazendo da maneira errada, né? Aí... da maneira mais mal pensada possível, né? Que era fazer a famosa gambiarra, né? Todo brasileiro já fez um dia. E daí a gente descobriu que existiam empresas só para isso, que faziam os materiais só para newborn. Foi então que a gente descobriu uma empresa daqui da nossa região, aqui do sul do Brasil, de Floripa. A gente descobriu, só que no nosso orçamento não cabia o valor que era o puff. Daí o que a gente fez? A gente pegou, né, vamos tentar fazer de um jeito gambiarra de novo, mas a gente precisa de alguém que segure a manta, e eu não tinha mais como ficar segurando a manta e dando assistência pro bebê ao mesmo tempo e o João fotografando, né, não tinha como. Então o que a gente fez? A gente fez um puff, a gente fez um suporte quadrado, porque o cano não é redondo, gente, eu não conseguia deixar redondo aquele cano, então a gente fez um suporte quadrado. Eu acredito que vocês já tenham conhecido alguns fotógrafos que tenham feito isso, ou até mesmo você fez, né, então funciona no início, mas depois, gente, não, redondo faz diferença mesmo, então se tu já vai investir de vez, já investe no redondinho que vai poupar muito teu tempo. O que a gente fez de cano era... Eu fui numa loja dessas de... como é que se fala? De ferragem, encanamento e tal. Comprei, tirei ali as medidas em volta do puff, imaginei mais ou menos o que eu iria precisar. Comprei o cano, ele já serrou tudo pra mim, eu já montei o negócio lá na loja. Fiz o cara montar pra mim lá na loja pra eu não chegar no estúdio e correr o erro, né? De não ficar bom. Eu montei, aí a gente bota joelho, não sei como é que é o nome dos negocinhos, que bota pra unir um cano no outro, enfim. Então a gente fez uma armação embaixo, quadrada, unimos caninhos nas laterais e depois fizemos mais um suporte em cima, tipo ele ficou 2 bloquinhos um em cima do outro, cubo, né? Como se fosse um cubo vazadinho, né? E atrás a gente ainda teve a genial ideia de puxar um em pé que fechava em cima, para a manta ficar para cima, para ficar um pouquinho infinito, digamos assim, né? Deu certo mais ou menos, né? O que acontecia? Como o cano ele não é tão duro, ele é mais mole, o que acontecia? Quando a gente puxava muito a manta, a parte de trás ela vinha um pouco para frente, assim, bem gambiarra mesmo, gente. Os clientes percebem quando é gambiarra, tá? E vinha para frente. Outra coisa, o cano ele era marrom. O que eu fiz? Comprei spray branco e pintei ele de branco. Só que na medida que tu vai botando os prendedores no cano, ele vai saindo a tinta. Então, cada vez que eu tirava um prendedor, caía uma lasquinha de tinta. Ou seja, né, ficou uma bela de uma... né? Você sabe, né? E então, a gente foi lá e juntou dinheiro com muito suor. Cada ensaio que a gente fazia era menos R$200 do puff, menos 400 do puff, menos 500 do puff. E aí, ainda a gente conseguiu juntar o dinheiro e pagar à vista o nosso queridinho puff, né? Gente, quando a gente começou a fotografar com um puff prontinho no suporte, vocês não têm noção da nossa alegria. Gente, eu queria fazer newborn a todo momento. Não tava nem se eu ia chorar ou não. Eu só queria usar o meu puff para fazer valer a pena o valor que a gente pagou nele. Enfim, a gente comprou ele pela internet. Foi aí que a gente encontrou a empresa, aqui de Florianópolis, bem pertinho de onde a gente mora, que é em Criciúma, né? A gente resolveu comprar o puff, investir. A gente viu que tinha muitos fotógrafos na época comprando também, aderindo a esse método.
É legal também falar que hoje, né, já existem vários outros tipos de formatos, já existem várias empresas que focam só em suportes para fazer a fotografia newborn. Então hoje já existe quadrado, já existe uns palanques mais altinhos que a pessoa entra embaixo. Então hoje já tem várias formas de adaptar o puff, né? Já mais tipos de produtos. Porém na época o que tinha para nosso alcance, tanto financeiro quanto de acesso mesmo, que na época ainda não era tão famoso o newborn, era o que tinha na época. Então a gente comprou o puff da Paloma Shell, daqui de Floripa. Então ela estava na época, já era a terceira versão do suporte do puff dela. Então para nós foi uma mudança muito brusca. A hora que a gente conseguiu comprar esse puff, ajudou bastante. E isso é para mostrar que, cara, investir em produtos eficientes ajuda muito na carreira de vocês. Ajuda muito a economizar tempo e esforço. E não ter estresse também, né? Porque como a Marina falou, cara, quando a gente fazia o suporte do cano, era um estresse que dava vontade assim, de desistir a cada ensaio que a manta ficava enrolada. A Marina puxava a manta, eu puxava daqui, o cano ficava igual um 8, ficava todo torto. Nossa. E aí na hora de editar a foto, cara, era um estresse, porque eu ficava puto, porque tinha que tirar aquelas manchas, tirar os amassados da manta, e aí tinha várias fotos com o mesmo amassado, então era um estresse. E como o cano ele é um material mais molinho, se a gente prendia todas as mantas no puff, ele fazia assim, ó. Ele vinha tudo pra dentro, ele não ficava durinho certinho. Só se eu prendesse só o tecido, que é algo mais leve, né? Mas se eu queria que ficasse bem esticadinho, que eu dependesse do elastano do tecido pra puxar, sabe? Ele ia fazendo assim, ó, ele ia vindo pra dentro, assim, ficava todo torto. Horrível. Então tudo isso pra resumir, que vale a pena investir no equipamento certo, tá? Principalmente para quem está começando, vale a pena estudar bem qual equipamento comprar, qual câmera comprar, qual puff comprar, qual gamela, qual flash. Comprar certo de primeira é muito melhor, né? Porque a gente sabe que errar o investimento dói bastante, dói no bolso. Então, para facilitar para vocês, como também vocês perguntam sempre para a gente lá no Instagram, qual gamela a gente usa, como é que a gente monta o puff, a gente vai mostrar para vocês agora em detalhes como é que a gente faz a montagem da área do puff e como é que a gente organiza as camadas e os puffs em si. E certo? Também na descrição do vídeo a gente vai deixar aqui o tamanho do nosso puff, o tipo que ele é, quantos puff tem nele, o modelo da gamela que a gente usa, tudo descritinho, certinho para vocês conseguirem copiar e colar e deixar salvo, né? Porque a gente sabe que aqui no vídeo passa rapidinho, então é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali na pastinha de vocês para deixar salva e não perder esse material, esse conteúdo que é muito importante. Vamos lá? Então, gente, aqui tá o nosso puff desmontado. Como vocês podem ver, o nosso puff ele tem armação redonda de inox e ele vem duas bolachas. Elas são cheias de isopor. Então, quando a gente quer usar eles, a gente coloca assim uma em cima da outra. Ó, uma informação bem importante é que pra tua gamela afundar, o puff não pode estar muito cheio. A gente recebeu esses dias uma dúvida de uma aluna nossa falando assim, ó, Marina, o meu puff, a gamela não entra dentro, o que tá acontecendo? E a gente foi perceber, o puff dela tava cheio demais. Ou seja, a gamela não tava entrando dentro do puff. Essa aqui é a gamela que a gente usa. A gente vai deixar o link da descrição dela aqui no vídeo, tá? Ó. Ela é de cerâmica. Não é de madeira, ela é de cerâmica. A gente vai deixar o link ali pra vocês. E quando a gente posiciona ela em cima do puff, a gente quer o quê? Que ela moldele. Então, ó, vocês estão vendo que a bundinha da gamela foi toda pra dentro do puff? Se o puff estivesse muito cheio, ela ia ficar assim, ó, em cima do puff. E aí a sombra de todas as mantas ia ficar muito dura, muito marcada. Quando a gente coloca o tecido aqui, ele ia entrar pra dentro e ia ficar aquela coisa assim dura que a gente não quer que aconteça. Então, o que a gente faz? A gente afunda a gamela bem dentro do puff. No puff da Paloma, ele vem esse posicionador aqui já, ó, que ele é uma rodelinha. E a gente coloca esse posicionador em volta da gamela. Vocês estão vendo que a gente perdeu toda a parte da borda da gamela? Então agora eu vou colocar as mantas aqui por cima para vocês perceberem como é bem importante ter essa profundidade da gamela aqui. Antes de colocar, eu quero dizer para vocês que vocês não precisam ter toda essa estrutura para fazer uma foto com a manta lisinha, tá, gente? Como eu falei, a gente se incomodou um pouquinho no começo, porque a gente não tinha o suporte e tudo mais, mas se você tem um puff com esse diâmetro aqui, que é um diâmetro bem bom, você consegue colocar ele no chão, se você fotografa na casa do cliente também, consegue colocar ele em cima da cama
e com essa estrutura aqui. E depois você vai botar a manta toda ali, eu vou botar para vocês perceberem. Não tem necessidade de realmente prender ali. Para início, só o puff já vai atender a necessidade de vocês. Depois que eu montar aqui, vou fazer o teste para vocês, eu vou soltar as mantas aqui também, para vocês verem a diferença entre a manta esticadinha e a manta só por cima do puff. Porque é mais importante você cuidar e ter o capricho de colocar as mantas todas bem esticadinhas, bem niveladinhas, para tirar todas as sombras, do que propriamente ter o suporte. Tem um monte de gente que tem o suporte, mas as mantas embaixo ficam tudo entrochado, então de nada adianta ter um suporte desse se não sabe usar. Beleza? Então vamos lá. A gente usa no puff 3 mantas dessas de microfibra que você compra em loja de departamento, cama, mesa e banho. A gente dobra ela de 4 maneiras. A gente dobra ela no meio e depois dobra ela assim. Então ela fica dobrada em 4 partes. A gente coloca todas as dobras para trás, para que quando a gente for mexer no puff, botar os posicionadores para ajustar algum detalhe do bebê, eu só pegue uma etapa, certo? Se eu colocasse ela ao contrário, ó, eu ia ter 1, 2, 3, 4 coisas para estar me preocupando quando eu fosse colocar o posicionador ali. Eu podia fazer isso aqui, ó, enfiar tudo ali e ia desorganizar todo o processo que eu já tinha feito. Então eu deixo ela assim, ó, bem esticadinha mesmo, passo a minha mão aqui por cima dela. Depois eu pego mais uma manta igual, da mesma espessura, coloco por cima também, ó, e eu vou afundando assim de vez em quando, para eu perceber que não vai ficar nenhuma marquinha aqui, certo? Ó, passo a minha mão várias vezes e ela fica assim mesmo, tá, gente? Solta. Por isso que eu tô falando. Por enquanto, eu não precisaria ter armação. Por quê? A manta tá ali, ó, tá vendo? Ela tá esticadinha. E olha o tamanho dela. Se ela fosse menor, talvez a gente teria um pouquinho de dificuldade pra tá deixando ela esticadinha, mas por enquanto tá ok. Eu coloco mais uma mantinha de microfibra, igual às outras. Ó, vocês estão percebendo que quanto mais manta eu coloco, mais difusa fica a minha sombra aqui, mais lisinho fica? E é isso que a gente quer. Esse é o segredinho, por que colocar a manta embaixo, né? Não deixar só a gamela e o tecido principal. Porque, ó, o bebê vai afundar aqui e aqui já tá no mesmo nivelamento do puff. Então, olha só, o bebê vai entrar aqui dentro e eu não vou ter nada de sombra aqui, ó. Olha só como fica lisinho. Ó, tá vendo? O bebê, ele vai entrar aqui dentro e aqui vai ficar liso, ó. Não vai ficar nenhuma manchinha. Se essa gamela tivesse pra cima, tudo isso aqui ia cair em volta, entendeu? Então, a gente quer o quê? Que a gamela fique na mesma altura do puff, certo? Então, aqui ela já tá bem lisinha. Ó, tá tudo bem esticadinho. Depois eu venho com uma manta, que ela é o mesmo tecido daquelas microfibra, só que a gente comprou em loja de tecido. Ela é tipo um cobertorzinho, ó. Tá vendo que ela é mais grossinha? E ela é um pouquinho impermeável. Então, o que acontece? Quando o bebê faz xixi ou cocô, ela não passa para todas as mantas, porque ela é bem grossinha. E quando eu vou lavar, não preciso lavar todas elas. Eu lavo só essa daqui. Então, essa daqui, se tu não tivesse a armação de ferro, tu poderia fazer isso aqui, ó. Poderia esticar ela. Ainda por baixo de todas. Eu disse que eu ia fazer depois, né? Já vou fazer antes, porque eu acredito que muita gente não tenha a armação em ferro, né? Então já vou agilizar pra vocês. Ó, tá vendo como tá tudo bem esticadinho? E a gente vai colocar o bebê aqui. Essa aqui ainda não é a nossa manta principal, tá? Essa aqui é a manta que eu coloco antes da manta principal. Agora eu vou colocar a nossa manta principal ali. Essa manta que a gente usa é comprada em loja de tecido e ela é um material com bastante elastano, ó, tá vendo como ela estica? Por que tem que ter elastano? Se tu colocar o bebê ali num material que não estica, aonde o bebê sentar, a bundinha, a cabeça, enfim, vai criar ruga e tu não vai conseguir esticar. Então, por isso, é importante que o teu material da manta seja de lycra, tenha elastano, beleza? Ó, então, essa manta aqui, ela estica bastante. A gente comprou ela em loja de tecido. Eu tô simulando como se a gente não tivesse a armação, certo? Então, eu coloco ali tudo pra baixo. E estico o máximo que eu conseguir. Nesse caso, você vai precisar de um assistente. Porque quando a gente não tem aonde prender, e aqui eu não consigo nem colocar embaixo do puff pra esticar,
Quando eu posiciono o bebê, vocês estão percebendo que cria umas ranhurinhas, ó? Que isso aqui faz sombra, que é o que deixa feio. Se a gente tem alguém aqui que consiga esticar, ó, assim tá sem esticar. Se eu consigo alguém aqui que estique, tá vendo como diminui a sombra? Ainda aqui ficou uma marquinha, mas ó, diminui a sombra. E era isso que eu e o João sempre fazia quando a gente não tinha o suporte ali. Na hora de posicionar o bebê, colocava o bebê e ia ajustando conforme o bebê ficava. Às vezes ficava uma marquinha ou outra, mas aí o João ou eu tirava no Photoshop. Então agora eu vou desmanchar aqui de novo. Então agora eu vou fazer para quem já tem o suporte, tá? Para vocês perceberem que dá para fazer dos dois jeitos, mas que essa segunda opção a gente consegue fazer com que a manta fique esticada sem precisar de um auxiliar. Então eu estico ela lá em cima do suporte e cuido para ficar bem bonitinho, né? Porque isso aqui às vezes os pais olham e tal. E agora eu venho com os prendedores. Ó, a gente comprou esses prendedores em lojas de departamento de ferragens, tá? Mas acredito que também tenha em loja desses departamentos que vendem produtos para casa. Antes era bem difícil encontrar, mas hoje já tá mais acessível. Até no AliExpress também vocês encontram. Então a gente sempre coloca um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tipo, dando um intervalo de espaço entre eles, porque não tem necessidade de ter tanto. Aqui a gente sempre deixa pertinho, porque às vezes sempre tem um detalhezinho que precisa esticar e que na hora às vezes pode faltar o prendedor. E depois eu venho com a minha manta principal por cima desse. Os outros não estão presos aqui junto, tá, gente? As outras mantas estão soltas lá embaixo, que eu não preciso deixá-las aqui. Então eu começo esticando, ó. Eu vou vindo, ó, e vou puxando. É normal mesmo do tecido, tá, ó, ficar com a marca dos prendedores. Alguns até criam uns furinhos, ó, porque o prendedor ele machuca um pouco. Depois prendo aqui e eu tô prendendo a manta que eu comprei na loja de tecido, mais o tecido de elastano que também comprei na loja de tecido. Também prendo e prendo aqui. Ó, estão vendo que o puff tá esticadinho, certo? Mas na maneira que eu vou posicionar o bebê aqui dentro, às vezes ele cria, ó, umas ranhurinhas, pouca coisa, mas cria. Daí o que acontece? A gente vem com os prendedores e puxa e estica mais, até ficar totalmente lisinha. Ó, estão percebendo? A gente vai até colocar a foto do bebê aqui do ladinho, para vocês perceberem como a manta fica esticadinha. E claro, gente, dependendo de cada bebê, eles têm tamanho diferente, certo? Então, o que acontece? Eu vou posicionar o bebê aqui, ele vai ficar? Não, a gente ajusta conforme o tamanho de um bebê. Um bebê de 3 quilos é muito diferente de um bebê de 4 quilos. Então, eu vou posicionar o bebê aqui, na pose de bundinha. Eu sei que aqui vai ficar o bracinho, a perninha vai ficar aqui, mas eu vou fazer os ajustes ainda com os nossos posicionadores. E o posicionador, ele cria sombra também. Só que aí é como eu falei, a gente vai ajustando conforme o bebê e vai cuidando, sempre puxando para que não tenha nenhuma marquinha. Ó, então eu tô aqui com a Joana, vou fazer a pose da bundinha, só para vocês perceberem como, mesmo se eu só colocar a manta esticadinha, ela vai fazer uma ruguinha ou outra, tá? Então eu vou posicionar ela aqui no meu corpo já. Ó, a pose da bundinha. E eu vou colocar ela aqui. Ó, a gamela tá aqui dentro. Vou botar ela aqui. Vou ajustar aqui o joelhinho dela. A perninha. Ó, tá vendo que eu botei ela aqui e ela não tá na pose certa, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar ainda com o posicionador. Então, eu vou colocar o posicionador aqui para vocês perceberem que vai criar uma sombra. Quando eu vou botar os posicionadores ali, eu tiro o prendedor, levanto a minha manta principal, levanto a manta que tá embaixo da manta principal. E estão vendo que a gente tem aqui as 3 mantas, certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o posicionador embaixo de todas as mantas.
Por quê? Eu quero que a minha sombra fique suave. Se eu colocar o meu posicionador em cima de todas as mantas, só embaixo da principal, vai ficar muito dura aqui, vai ficar uma sombra e uma marca horrível. Então eu venho aqui, levanto a cabeça dela. Ó, se eu só deixar assim, ó, já começa a enrugar dos outros jeitos. Então a gente não quer que isso aconteça, certo? Depois eu vou vir aqui e vou puxar mais aqui também. Ah, eu percebi que a perninha dela, a bundinha não tá tão empinada. A mesma coisa, eu vou vir com o posicionador embaixo de todas as mantas, ó. A gamela tá aqui, o meu posicionador tá aqui. Eu vou botar esse posicionador aqui na borda da gamela, ó. Ó, a gamela vai servir também como um apoio ali dentro. Eu abaixo todas as mantas. Claro, gente, eu tô fazendo agressivo aqui, porque é a Joana e tal, mas na hora do newborn já tá tão no automático que a gente só vem aqui, coloca e vai moldando o tamanho do bebê. Tá vendo que ficou umas marcas aqui, ó? Dá um zoom aqui, João Vitor. Ó, tá vendo que tá umas marcas aqui? O que que eu vou fazer? Eu vou, ó, puxar com o meu posicionador, com o meu prendedor, aliás, e, ó, ajustar ela aqui, juntar bem o cotovelinho, ó, como eu faria no newborn, eu só venho aqui e vou ajustando, ó, pra que fique certinho. Perceberam, gente, a diferença? E tá tudo certinho, tudo lisinho? Então é isso, é assim que a gente organiza o nosso puff com as nossas mantas. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês, né? Porque se a gente tivesse um vídeo assim no início do estúdio, ia facilitar bastante a nossa vida. Então, quem pode investir num puff com esse suporte, a gente super recomenda, tá? Porque ele é maravilhoso. Não estamos ganhando nada com esse vídeo, tá, gente? Deixando bem claro que é a nossa opinião mesmo, como fotógrafo de recém-nascido e que ajudou muito a nossa vida. E como eu falei no início do vídeo, se você não tem dinheiro para comprar esse suporte, dá para fazer só com o puff e aí você vai passar um trabalhinho a mais ali em esticar a manta ou no Photoshop, né? Então você vê qual a necessidade que vocês têm, em primeiro lugar, se preferem já investir nisso de início ou deixar mais para frente. Mas a nossa recomendação é, se você vai começar a fotografar newborn agora e quer saber por onde começar investindo, comece investindo num puff, porque um puff vai facilitar muito a vida de vocês. A gente, assim que decidiu fotografar newborn, o primeiro investimento nosso foi um puff. Como a gente falou lá no início do vídeo, não foi esse, foi o outro, aquele menorzinho de 80 centímetros de diâmetro. Ajudou um pouco, a gente usou ele durante um ano, foi assim um ano bem exaustivo pra gente. E se você tem, né, investimento para conseguir comprar um desse, pode investir sem medo, sem peso na consciência que vocês vão usar ele bastante. Então, para concluir para vocês, a gente usa uma manta principal de elastano, que quanto mais esticar, melhor. A gente compra ela em loja de tecido, essa tem 1,5 m por 1,5 por 1,5 m. Ela é quadradinha, então para esse puff ela dá muito certo. A gente comprou mais um desses aqui, que é em loja de tecido também, que ele é mais peludinho. Ele é um pouquinho impermeável, então quando o bebê faz xixi não passa para as outras mantas, isso ajuda bastante. E 3 mantas de microfibra, que a gente usa dobradinha em 4 partes, embaixo, em cima da gamela. Embaixo a gente tem a nossa gamela, que é de cerâmica, o posicionador. Ai, a Joana tá pesando aqui. Embaixo a gente tem a nossa gamela de cerâmica, o nosso posicionador em rosca da Paloma Shell e os 2 puffs de bolacha que dentro é com isopor. E o nosso suporte de inox também, que ele desmonta e monta, enfim, no site dela vocês conseguem ter uma visão melhor dele. E quem ajudou a gente aqui hoje a demonstrar o vídeo para vocês foi a nossa Joana, da Cotton Posing Doll. Ela ajuda bastante a gente nos cursos, então para quem tem um pouquinho também de investimento no newborn e quer investir numa bonequinha assim para treinar as poses, também é bem legal, tá? Ajuda bastante, às vezes quer compor o cenário antes do bebê chegar, ajuda bastante. Ela tem o peso de um recém-nascido, tá? Em torno de 3,5 kg, acredito aqui.
e é bem legal para treinar as poses. Até no nosso curso a gente dá ela para as alunas segurarem, para ter mais segurança na hora de segurar o bebê, enfim. Ela é um investimento bem legal para quem tem e pode investir agora de início, certo? Então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se foi útil para vocês, deixa o like aqui pra gente, se inscreva no nosso canal, que é muito importante pra gente, e comenta aqui se você gostou e se você vai começar a praticar isso nos seus próximos ensaios, beleza? Um beijo e até a próxima!